feliz sábado! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Como é bom estarmos aqui mais uma vez para a nossa escola sabatina. Creio que Deus abençoe a sua semana, porque você está aí nos assistindo. E temos que agradecer por cada momento, por cada vitória que Deus nos dá. Mesmo as pequenas, podemos andar, podemos respirar, temos nosso lar, nosso alimento, temos uma família que nos ama. Que possamos sempre lembrar e agradecer das pequenas coisas que Deus tem nos dado. Para iniciarmos a nossa escola, eu vou convidar a Natane. Ela fará a nossa oração inicial. Mas antes, quero lembrá-los do nosso propósito de oração. Nós temos orado por todos aqueles que estão precisando, carecendo das nossas orações. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas hospitalizadas, muitas pessoas que perderam seus entes queridos. Temos os nossos desejos, os nossos anseios que Deus conhece. Ele conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos pensamentos. Nesse momento eu quero colocar nossa pedrinha no nosso vidro de oração. Ela vai representar todos esses pedidos. Que possamos durante a semana lembrar e orar por todos aqueles que estão precisando. Convido a Natane agora para fazer a nossa oração inicial. Agora nós vamos orar para iniciar a nossa escola sabatina. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia, pela proteção, pelo despertar com vida e com saúde por mais um sábado que chegou. Senhor, eu te peço que nos proteja neste dia, que o Senhor também possa ajudar os enfermos, os doentes, os que perderam suas famílias, e que o Senhor nos proteja dessa pandemia. Senhor, te peço que abençoe a todos os juvenis e que nos dê um bom sábado na tua presença. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos à nossa meditação de hoje. Ela está em Salmos 78, 38. Você também pode acompanhar com a sua Bíblia. E diz assim o Salmo 78, verso 38. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. O título da meditação de hoje diz assim: Bondade e Misericórdia. O Salmo 78 ele foi composto pelo chefe dos músicos de Davi. Seu nome era Asaf. Neste salmo, ele conta parte da história de Israel, mostrando quão pecadoras aquelas pessoas eram. Mesmo assim, Deus foi paciente e misericordioso com elas. Deus tinha feito um acordo com a nação de Israel. Ele seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. Deus sempre cumpriu a parte dele no acordo. E os israelitas? Não. Eles não andavam de acordo com a lei de Deus. Desobedeciam às suas ordens, reclamavam, prestavam culto a deuses pagãos e deixavam povos vizinhos influenciá-los. Era um problema atrás de outro. Por sua vez, Deus abriu o Mar Vermelho. Ele fez uma nuvem para guiá-los no deserto durante o dia. E à noite, ele fez uma coluna de fogo que clareava e aquecia o acampamento deles. Ele até tirou a água da rocha para matar sua sede. Porém, gratidão era uma coisa rara neste povo. Em vez disso, eles desafiavam a Deus. Queriam mais e mais milagres. Era tanta desigualdade nesse relacionamento que em um determinado trecho do Salmo 78, Asaf parou de descrever as maldades e simplesmente escreveu assim:
vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Por que sem despertá-la totalmente? Porque algumas vezes, para que Israel percebesse seu erro e voltasse para ele, Deus os disciplinava. Mas fazia isso na medida certa. Qualquer um poderia ter desistido desse povo complicado e desobediente, mas Deus foi bondoso e misericordioso com o povo. Quantas bênçãos Deus já derramou na sua vida? Algumas dessas vezes, possivelmente, você nem tenha percebido. Hoje, faça a diferença. Faça diferente do povo de Israel, que está descrito nesse Salmo 78, Salmo de Asaf. Pense em coisas que Deus fez por você e não termine esse dia sem agradecer a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Amém? Que Cristo viva em nós, que eu e você possa falar: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A canção que iremos cantar diz que o amor de Deus nos alcançou. E se não for do querer de Deus que eu e você negue todas as coisas deste mundo e cada plano entreguemos nas mãos de Deus, pois Ele nos fará seguros. Cantemos agora: Eu sou teu. Mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu e nada vai me afastar. Estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. E eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Vamos fazer pão? Depois de colocarmos todos os ingredientes, a gente tem que amassar o pão
e colocar bastante pressão. Depois de bastante tempo a maçã está descansando, ela cresceu bastante. A gente vai colocar numa forma para poder assar. Para quando poder crescer bastante, ele precisou passar por um momento de bastante pressão. Assim como a igreja de antigamente, ela precisou passar por bastante pressão. E todo mundo, os irmãos, eles repartiam tudo que tinham com os outros. Mesmo nos dias de hoje, em meio a tanta informação e tecnologias e com vários meios de comunicação, muitas pessoas não conhecem a Deus e a Bíblia. Iremos ver agora, na nossa carta missionária, um testemunho de transformação. Tema de hoje, papai. Olá pessoal, tudo bem? Passamos 8 sábados no Gabão e agora vamos passar 3 sábados na Libéria. Na história de hoje, nós vamos conhecer o Albert. Ele tinha 8 anos quando esse fato aconteceu. Certo dia, o pai do Albert pediu que ele pegasse um prato e colocasse um pouco de arroz. Depois, eles iriam levar até uma pequena árvore que tinha no vilarejo. Já pegou tudo que eu te falei, Albert? Já peguei tudo. O que vamos fazer? Agora, vamos adorar nossos ancestrais. Albert pegou o prato contendo arroz misturado com óleo de palma, ovos e castanhas e seguiu o pai. Sob a árvore que entendiam como local sagrado, o pai ajoelhou e pegou o prato das mãos do Albert. Segurando o prato, ele invocou o pai, o avô e outros familiares mortos, dizendo: Estou pronto para plantar arroz na minha fazenda. Preciso que a colheita seja próspera. Se concordarem com o meu desejo, deixem o prato vazio quando eu voltar. No dia seguinte, o pai chamou o Albert e ordenou: Papai, vá até a árvore e verifique se os nossos ancestrais responderam. Quando Albert chegou ao local, ele viu o prato vazio. E ao retornar com a notícia, o pai disse: Este é um bom sinal. Isso quer dizer que os nossos ancestrais responderam que podemos plantar este ano. Veja que interessante. Sempre que o pai precisava de algo, ele levava o Albert até a árvore com um prato de arroz. Quando desejava que a esposa engravidasse, ia até a árvore. Quando queria que chovesse, ia até a árvore. O Albert se perguntava se os ancestrais mortos realmente comiam as oferendas, mas o pai o proibia de vigiar o local para conferir. Papai, nunca vá para aquele lugar sozinho. Só vá se estiver comigo. Tudo bem, filho. Pode confiar em mim. Eu não vou sozinho. Você pode até estar confuso, porque às vezes o pai do Albert o chama de papai, não é mesmo? O pai do Albert costumava chamar ele de papai e o Albert também chamava o pai de filho, porque um feiticeiro havia falado que o pai do Albert, que era seu pai, tinha reencarnado em Albert, o filho. Porém, tudo mudou quando o pai enviou o Albert à escola adventista do vilarejo. No primeiro dia de aula, as crianças ficaram surpresas ao ouvir o pai chamar Albert de papai. Quantos anos você tem? Ele me chama de papai porque acreditamos que o pai dele, no caso meu avô, reencarnou em mim. As outras crianças ficaram confusas e não se convenceram. Elas estudavam a Bíblia na escola e sabiam que os mortos não reencarnam. Albert também ficou confuso.
ao ver os colegas não compreenderem e pediu que o professor explicasse sobre o estado dos mortos. O professor então abriu a Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, no versículo 12, e leu: Assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Não acredito! Fui enganado todo esse tempo! Pela primeira vez, o Albert acreditou que não era a encarnação do avô. Ao chegar em casa, ele contou ao pai sobre a conversa com o professor. Ele não sabia ler, por isso, Albert leu a passagem na Bíblia. O pai ficou decepcionado ao perceber quanto tempo havia sido enganado. Ele entendeu que o Albert falava a verdade. E a partir daquele dia, ele deixou de chamar o filho de papai e Albert deixou de chamar o pai de filho. Eles também pararam de levar alimentos e oferendas para colocar debaixo da árvore. E decidiram adorar somente o Pai do Céu. Parte da oferta do 13º sábado desse trimestre ajudará a construir uma escola do ensino médio em Butiana, na Libéria. Esta cidade está localizada perto do vilarejo em que Albert mora. Atualmente, o Albert tem 42 anos. Nossas ofertas irão ajudar mais e mais pessoas a conhecerem de Jesus e da Bíblia. Vamos ajudar a construir uma escola de ensino médio próximo ao vilarejo em que Albert mora. E agora nós vamos recolher a oferta do João Miguel, a oferta do Cairo, a oferta da professora Kelly e a minha oferta. E eu te convido a ajudar a evangelizar outros países que não conhecem de Jesus. E agora eu convido o João Miguel a orar pelas nossas ofertas. Sábado, vamos orar pela nossa oferta. Soberano Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu, que abençoe essa oferta e leve o teu amor e a salvação para outras pessoas. Que abençoe elas também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar vocês agora a imaginarem uma situação bem triste. Um terremoto. Vocês sabem o que é um terremoto? Então, imaginem um terremoto aqui na nossa cidade, onde muitos perderiam todas as suas coisas, sua casa, suas roupas, comida. Você consegue imaginar? O que você poderia fazer para ajudar? Pense em uma lista de coisas. Podemos ajudar arrumando um abrigo, arrumando móveis, alimentos, roupas, não é mesmo? Como vocês se sentiriam ao pensar nas necessidades dos outros? Tristes, não? O que, na opinião de vocês, deveríamos fazer em relação à necessidade das pessoas? Daqueles que nos cercam, em que isso parece com os cristãos primitivos e a maneira pela qual eles tratavam os outros. Por isso, nós temos essa mesma missão hoje e temos a oportunidade de fazer o bem. Os cristãos da igreja primitiva, eles mostravam o amor de Deus através de maneiras diferentes de apoiar uns aos outros. Eles buscavam aqueles que estavam em necessidade e faziam tudo possível para ajudá-los. Em alguns casos, eles até vendiam suas próprias propriedades para ajudar aqueles que precisavam. Quando as pessoas são parte de uma comunidade cristã,
elas compartilham com os outros crentes tudo que têm. Seu tempo, seu dinheiro, comida e principalmente a palavra de Deus. Hoje, assim como antigamente, nós devemos cuidar dos outros. Devemos transmitir o amor do nosso Deus a todas as pessoas. Você também pode transmitir o amor de Deus de várias maneiras. Quer seja ajudando um vizinho, quer seja ajudando um amigo ou até mesmo os necessitados. Quero convidar agora para iniciarmos a nossa lição maravilhosa dessa semana, o João Guilherme. Ele vai nos falar o verso. E logo em seguida, o Cairo vem nos trazendo a mensagem central dessa semana. Que Deus possa abençoar a todos, que possamos ter um feliz restante de sábado. Fiquem agora com a tia Nath. E se Deus quiser, logo, logo estaremos juntinhos. E até o nosso próximo sábado, se Deus quiser. Beijo para vocês. Tchau! Bom dia! O verso de hoje da lição 9 se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. E diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente ao da família da fé. A mensagem central desta semana, da lição 9, nos diz: na igreja, as pessoas são como uma família, que os membros cuidam um dos outros. Bom dia! Feliz sábado, tudo bom com vocês? Queria desejar a todos um sábado maravilhoso e dizer o quanto é bom estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Vocês sabem que sempre que nós vamos iniciar o estudo da lição, nós oramos a Deus, né? E também nós estamos orando pelos nossos pedidos, as pessoas que estão enfermas, né? E o nosso vidro de oração aqui, nosso pote de oração, tá? E hoje nós vamos colocar mais uma pedra aqui. Esta pedra, ela vai simbolizar mais um pedido ao nosso Deus. Aqui. Queridos, o quanto que é importante a oração pelas pessoas enfermas, pessoas enlutadas, pessoas próximas de nós que nós conhecíamos e que hoje não está mais conosco. São exemplos de amigos, né, que infelizmente ainda estão sendo, vidas que estão sendo ceifadas por conta dessa pandemia. Nós não podemos esquecer de orar, queridos. Então aqui está, em específico, pelas famílias que perderam pai e mãe essa semana, amigos próximos de nós, estão muito tristes, e que Deus possa confortar os corações. E a nossa igreja também, que nosso Deus possa abençoar e conduzir da forma que Ele achar melhor. Vamos orar? Querido e eterno Deus que habita nos altos céus, aqui nós estamos para Te louvar, para Te agradecer e para clamar em favor das pessoas doentes, enlutadas, com os corações quebrantados. A nossa oração, meu Deus, a Ti é que o Senhor possa confortar, conduzir da melhor maneira que o Senhor achar melhor. Abençoa cada família, abençoa todos os pedidos que estão simbolizados dentro desse vidro, desse pote de oração. E abençoa mais o estudo da lição da Escola Sabatina, pois nós choramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, a nossa lição da Escola Sabatina, ela traz um título bem interessante: Nossa Casa.
Por algum momento vocês ficaram com uma boa curiosidade com o título dessa lição, Nossa Casa? O verso diz o seguinte, acompanham comigo. Queria que vocês chamassem, convidassem o papai, a mamãe, para ficar junto com vocês agora, para nós estudarmos essa lição maravilhosa. Diz o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Está lá onde? Gálatas 6:10. Façamos o bem a todos. Este é o mandamento do nosso Deus. Mas especialmente aos da família da fé. Vejam, queridos, e agora vocês vão entender. A nossa casa, nós temos a nossa família, que quando você nasceu, a mamãe e o papai já existiam, Deus já tinha providenciado para que vocês pudessem ser amparados, educados, cuidados. Vejam que cuidado é uma palavra pequenininha, mas que traz consigo um significado maravilhoso e de muita importância. Cuidado. Nossa casa. A igreja. Deus disse que principalmente o quê? As famílias da fé. Quem são essas pessoas? Além da nossa família, né, que nós temos, que é o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, quem tem, nós temos uma família especial. A nossa família, a igreja onde nós congregamos, os nossos irmãos. Esta é a nossa segunda família. Então, esta família é a família de Deus, que Ele se preocupa, além da sua família também. Queridos, e a mensagem central fala o seguinte, bem interessante também. Olha só. Na igreja, as pessoas são como uma família em que os membros cuidam uns dos outros. Muito bem, olha só. Olha aqui. Esta é uma ilustração de uma igreja. Vocês conseguem ver, né? Aqui, uma igrejinha, um desenho de uma igreja. Então, o nosso Deus, a nossa lição dessa semana, que nós vamos estudar hoje, e haverá recapitulação durante toda a semana, ela vai falar da comunidade. Em toda comunidade existe o quê? Uma igreja. E a nossa igreja, ela está representada em toda a comunidade. Você está inserido aonde? Nessa comunidade e automaticamente nesta igreja. Você faz parte dessa igreja. Eu faço parte dessa igreja. Então veja só. Deus estava se referindo às famílias da fé da igreja, especialmente aos outros, mas especialmente às da igreja. Bem, aqui está a nossa igreja mais uma vez. Depois eu mostro para vocês, tá? Depois. E aí, vejam só. Uma coisa interessante. Eu queria ler com vocês. Vocês vão acompanhar comigo. Pede para o papai e para a mamãe também abrir a Bíblia deles para ler junto conosco, tá? Este verso, a referência da lição que nós vamos estudar hoje, ela vai estar lá, aonde? Atos dos Apóstolos, tá? E lá, a partir do verso, o quê?
capítulo 4 e o verso 32 ao 37. Isso. Agora nós vamos ler. Não é grande, é uma leitura curta, mas que nós vamos entender esta lição, tá? Nós vamos introduzir esta história para vocês. Então vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 32 ao 37. Vejamos só o que vai dizer para nós. Vamos lá. Aqui. 32. Os discípulos repartem seus bens. É o título. Veja se na Bíblia de vocês tem. Pode estar mudada porque a linguagem é diferente, tá? Mas o significado vai ser o mesmo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, olha só, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Continuando, não havia pessoas necessitadas. Olha este detalhe, meus amores. Entre quem? Eles. Pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam onde? Aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, da cidade de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa, olha só, encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Vejam, meninos e meninas, e as mães e os pais que estiverem nos assistindo, que entre aquelas pessoas não havia nenhum outro sentimento, a não ser o quê? O coração desprendido, uma mente preocupada em servir a quem? Aos outros, aos recém-convertidos. Vocês sabem que quando houve aquela conversão de muitas e muitas pessoas, a igreja ela foi crescendo, ela cresceu e agora aquelas pessoas elas precisavam de quê? Aquelas pessoas elas precisavam de cuidados, elas precisavam de atenção. E lembra que eu falei para você que essa palavra cuidado, cuidadoso, uns com os outros, ela é pequena, mas ela tem um significado enorme. Sabe, uma pessoa que cuida é um dom. Ela já traz consigo, é um dom que Deus deu para ela e ela colocou em prática para Deus. E naquele tempo, as pessoas elas não tinham nenhum outro sentimento a não ser esse, de ajudar o seu próximo, de repartir as coisas que eles tinham. Como eu falei para vocês, a igreja ela era recém o quê? Convertida, pessoas novas na fé, elas precisavam de cuidados. Sabe, quando a gente fala do evangelho de Deus para as pessoas, é um pão espiritual que a gente oferece para elas, mas elas necessitam de outra coisa também, de alimento físico. Elas precisam de cuidado, de atenção. Nós precisamos estar atentos, meus amores,
à necessidade dessas pessoas. E uma coisa interessante que vocês vão ver comigo agora é o seguinte. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, juvenis aí, onde vocês estão, no sofá ou na cama de vocês, em algum lugar vocês estão estudando essa lição comigo. Vocês conhecem alguém, tá? Que tem feito algo parecido para ajudar outro membro da igreja? Você conhece? Eu tenho certeza que você conhece. Ah, tia Nath, eu lembrei, eu conheço. Eu sei de uma pessoa da igreja que ela gosta muito de ajudar ao próximo. Ela faz um pão, ela leva, ela faz uma visita, ela faz um trabalho missionário, dá estudos bíblicos. É isso mesmo, meus amores. Essas pessoas, elas se destacam. Por quê? Porque elas gostam de servir o seu próximo, de cuidar dos membros da igreja. E eu me lembro de alguém na Bíblia que se destacou. Entre elas existem muitos outros, mas nós não vamos falar todos, sabe? Esther e Mardoqueu. Quem foi Mardoqueu, meus amores? O que ele fez? Ele cuidou de Esther. Isso. Esther, ela não tinha ninguém para cuidar dela e ele cuidou dela a partir de um bebezinho. Ela era um bebê e ele criou ela como se fosse quem? A sua filha. Esther, quando se tornou adulta, ela escolheu a servir a Deus, foi escolhida rainha, mas ela servia as pessoas, ela amparava, ela alimentava os pobres, ela gostava muito de fazer isso. E sabe, eu tenho uma lembrança, me lembro de algo que foi assim, de muito destaque. Um dia Jesus estava pregando numa casa, rodeado por pessoas, como sempre, e uns amigos, um grupo de amigos, colocaram, sabe quem? Um paralítico pelo telhado da casa. Isso! Eles não desistiram, eles acreditaram, eles se combinaram e disseram, não, nós vamos conseguir, nós vamos levá-lo até Jesus para que Jesus cure este paralítico. Que amigos queridos, vejam só como eles se importavam com aquele homem que não podia andar para romper aquela multidão e chegar até onde Jesus estava. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que ato maravilhoso! Isso mesmo. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que fizeram bem, que serviram, que se destacaram por cuidar uns dos outros. E a história, ela fala o seguinte, que as pessoas faziam o quê? Quem tinha condições, quem tinha terras, elas faziam o quê? Elas vendiam as suas propriedades e davam o dinheiro a quem? Depositavam o dinheiro das suas terras, das suas casas, aos pés de quem? Dos apóstolos. Porque os apóstolos, eles estavam cuidando daquelas pessoas recém-convertidas, sabiam que elas precisavam de alimento e todos se ajudavam mutuamente. Além disso, o que mais elas faziam? Elas repartiam o quê? O pão, o seu alimento. Olha só, vocês conseguem ver aqui?
uma família sendo ajudada, né? Uma criança, uma senhora doando o seu alimento. Naquela época, olha como que eles faziam, meus amores. Olha aí. Davam alimento, dividiam o seu pão, os seus legumes com as pessoas necessitadas. Era assim. Eles não tinham, sabe, eles não estavam preocupados, eles não ficavam pensando que ia faltar alimento para eles, não, de jeito nenhum. Sabe por quê? Eles tinham Jesus no coração. Olha só, olha como que eram as famílias daquela época, né? Unidas, elas oravam juntas, tá? Elas faziam o quê? Elas cantavam, elas louvavam a Deus, sempre juntas, sempre unidas umas às outras. Elas não ficavam só para si, elas ouviam o Evangelho e faziam o quê? Levavam as outras pessoas. Elas partilhavam o seu alimento com as crianças também. Olha só, meus amores, olha aqui. Tudo que eles tinham, eles repartiam uns com os outros. A Bíblia diz que não havia ninguém que passasse por privação. Não havia ninguém que passasse necessidade, porque todos repartiam os seus alimentos. E todos cantavam e louvavam e estudavam a palavra de Deus em união. Vejam que maravilha. Que coisa, que lição maravilhosa para nós. Que coisa interessante. Como que os crentes do Antigo Testamento faziam. E aí, eu fico pensando, na nossa igreja, eu já fiz essa pergunta e vou fazer novamente. Você conhece alguém que faz alguma coisa pelos irmãos da igreja? Você conhece alguém que divide o seu alimento, que compartilha o seu pão com os membros da igreja, com os irmãos da fé? Claro que nós conhecemos, não é verdade? Porque o mandamento de Deus é que nós devemos servir a quem? Ao nosso irmão. Servir com amor, com alegria, com um sorriso no rosto, não é verdade? Porque Deus se alegra. E uma outra coisa interessante também é essa comunidade, ela foi crescendo, mas mesmo assim ela não deixou de ser unida, de serem amáveis uns com os outros. Eles permaneceram na fé, permaneceram na presença de Deus. E como os discípulos ficavam sabendo que essas pessoas tinham necessidade? Como vocês acham que os discípulos ficaram sabendo que as pessoas tinham necessidade de alimento ou de outra coisa mais? Eu vou responder para vocês. Sabe por quê? Tinha sempre alguém que estava atento, observando, cuidando, orando para que Deus
mostrasse aonde tinha uma pessoa carente, necessitada. Quando elas descobriam, elas vinham e falavam para o diácono da igreja. E esses diáconos iam aonde estavam os apóstolos e imediatamente eles arrumavam condições e serviam essas pessoas. Vejam a importância. Às vezes, meus amores, nós estamos na igreja com tanta coisa que nós temos para fazer nos departamentos, na igreja, a gente esquece de dar uma olhada onde? Ao nosso redor. Olhar do nosso lado, observar se o irmão A veio para a igreja, se o irmão José, se o irmão Raimundo, a irmã Maria, se ela veio para a igreja, se não, o que está acontecendo com ela? Vamos ligar, vamos procurar saber o que aconteceu, por que ele ou ela não veio para a igreja. Será que ela está doente? Será que ela está precisando de alguma ajuda? Meus amores, nós só vamos conseguir praticar isso se nós pedirmos para Deus, para o Espírito Santo, porque a nossa mente ela é muito ocupada. Mas se nós pedirmos, Deus vai abrir os nossos olhos e nós vamos estar atentos à necessidade dos nossos irmãos, das pessoas que não são da fé, não é verdade? E vocês acham, criança, que essas pessoas, elas precisavam chegar para esses discípulos, para os apóstolos, para os diáconos, e dizer que elas tinham necessidade, que elas estavam passando por necessidade, precisando de alguma outra coisa? Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Sabe por quê? Como eu já falei, tinha sempre alguém que estava atento, com os olhos atento para observar quem estava precisando de ajuda. Que coisa linda essa lição. Muito boa para mim, muito boa para todos nós. E uma outra coisa para a gente já ir para o final da nossa lição é a seguinte: Jesus disse que nós sempre teríamos conosco quem? Os pobres. Vocês sabiam disso? Jesus um dia, ele disse que nós sempre iríamos presenciar pessoas necessitadas, pessoas carentes, sem dormida, sem moradia, sem alimento, e que essa era a nossa o quê? Missão de servir, de ajudar, porque tudo que Deus nos deu, condições financeiras, casa, Ele nos deu para compartilhar com os necessitados, com quem não tem. Sabe? Essa foi uma lição muito interessante. Uma lição que, com certeza, tocou profundamente o meu coração e eu creio que tocou o coraçãozinho de vocês também, aí onde vocês estiverem. Porque Deus, Ele já nos deu tudo. Ele já providenciou tudo o que foi necessário para que nós pudéssemos o quê? Conhecer a palavra de Deus, fazer a sua vontade e o que? Servir, levar, multiplicar e, acima de tudo, ajudar a quem necessita. É importante, é maravilhoso nós fazermos o que? Nós levarmos o Evangelho, falar da salvação, mas o alimento espiritual, ele precisa ir junto. Ele precisa ir junto com a palavra de Deus. É sempre bom nós termos isso na mente e no nosso coração.
que as pessoas precisam de cuidado, as pessoas precisam de visitas, precisam de oração, e este é o nosso papel. A nossa igreja, a igreja que você participa, ela tem um trabalho para cada um de nós. Ela tem uma missão para cada um de nós. Pregar o Evangelho, amar a Jesus, servir ao próximo e aguardar a volta de Jesus, que muito em breve vai retornar para nos levar. Jesus vai voltar para levar a sua igreja e nós devemos, meus amores, estar preparados para esse dia. Eu creio nisso e eu tenho certeza que você também está aguardando esse dia maravilhoso da volta desse Jesus que deu a vida por nós, que já providenciou tudo para que isso fosse o quê? Possível. Nós estamos finalizando a nossa lição, mas antes nós vamos repetir o verso, tá? Para ficar bem gravado na nossa mente. E lembre-se, meus amores, a palavra de Deus disse que sempre nós teríamos entre nós os pobres, os humildes, os necessitados. E a nossa responsabilidade é servi-los, ajudá-los. E Ele nos ajudará para que nós possamos fazer isso. Vamos repetir o nosso verso e a mensagem central, que é maravilhosa, tá? Vamos lá, então. Portanto, enquanto temos oportunidade, qual é a oportunidade? É agora, é neste momento, tá? Nós estamos ainda na pandemia, mas isso não nos impede de ajudar através da nossa oferta, através de um alimento, seja de que forma, ajudar o nosso próximo. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos e especialmente aos da família da fé, aos recém-batizados, aos recém-chegados na igreja. Nós temos que estar de olhos abertos, coração aberto, para abraçá-los, para servi-los, tá? E a nossa mensagem central, maravilhosa, acompanhem comigo. Na igreja as pessoas são como uma família. Por quê? Em que os membros cuidam uns dos outros. É isso mesmo. A igreja, que nós já falamos, as famílias cuidam umas das outras, meus amores. Nunca vamos esquecer desse detalhe, deste mandamento. Eu estou com muita saudade de vocês. Uns já cresceram, na verdade, a gente se viu faz muito tempo, tem praticamente 6 meses, na verdade, que a gente se encontrou na sala e a gente já não aguenta mais de saudade. Mas vamos continuar orando, meus amores, para que logo, logo nós possamos estar na igreja, de forma resumida, mas acreditando que Deus sabe todas as coisas e no momento certo Ele vai resolver tudo, e se for da sua vontade, logo, logo, crianças, os meninos, as meninas, os idosos, estaremos no seu templo, louvando e adorando este Deus maravilhoso. Sabe de uma coisa? Nossa casa foi o título da lição. A minha casa é a igreja. A sua casa pode ser a igreja. Quando nós decidimos, nós nos desprendemos das coisas materiais e decidimos compartilhar com o nosso próximo e principalmente com os recém-batizados, os da família da fé, Deus, Ele nos abençoa. Ele multiplica para que nós possamos fazer o quê? Dividir com os outros.
Este é o mandamento. Nós iremos orar agora, agradecer a esse Deus, pedindo que Ele nos dê sempre condições para servir ao nosso próximo, que Ele nos conscientize a cada criança, a cada pai, mãe, adulto, para que nós possamos estar atentos à necessidade do nosso próximo. Tá bom? Então nós vamos orar agora, pedindo a esse Deus maravilhoso que Ele nos ajude para isso. Santo e eterno Deus que habita nos mais altos céus, obrigado pelo estudo dessa lição maravilhosa, por esses ensinamentos. O nosso pedido é que o Senhor nos ajude a estar de olhos abertos, ouvidos atentos, para ver, ouvir e sentir a necessidade das pessoas que precisam de nós. Nós fomos colocados, Pai, por Ti neste mundo, na igreja e em nossa casa para servir a quem tem necessidade. Ajuda-nos a levar a Tua palavra, mas a levar também o alimento espiritual. Tudo isso nós Te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. Tchau.